Olá, eu sou o pastor Eduardo Henrique e esta é a Escola das Nações em Recife. E nós estamos começando hoje a apresentar para vocês os episódios a respeito dos atributos de Deus. Aquilo que foi ensinado lá nas nossas reuniões aos domingos estará agora disponível aqui no YouTube. Esperamos que seja abençoador para a sua vida, que você amplie o seu conhecimento a respeito do Deus a que nós entregamos nossas vidas e ao seu reino. Então, vamos começar. Atributos de Deus, um tempo para conhecer mais o Criador e seus maravilhosos atributos. Quero apresentar para vocês o nosso programa, aquilo que vai ser o conteúdo de todo esse tempo que nós estaremos juntos. Começamos pela introdução, encontrando o melhor termo. Atributo é hoje o termo mais utilizado, mas haviam outros termos para falar sobre as aspas, qualidades de Deus. O conceito de atributos, os métodos de definição dos atributos, a divisão dos atributos, os atributos incomunicáveis, os comunicáveis e a conclusão. E a primeira pergunta que nos vem é: por que estudar os atributos de Deus? Será que a gente já não o conhece? Eu faço uma comparação: você está andando no shopping, encontra um amigo de muitos anos, que você conviveu muito, você conhece bem ele, você conhece as suas manias, os seus gostos, as suas reações, as suas qualidades, e aí ele apresenta a você uma nova pessoa. Um amigo estava com ele, e então a partir daquele momento você conhece uma nova pessoa, mas você não sabe os gostos, as reações, as manias, o jeito, as qualidades daquela pessoa. Você foi apresentado a ela, mas se pedirem para você falar a respeito dela, você não sabe. Assim é sobre o nosso Deus. Muitos de nós o conhecemos apenas de ouvir falar, de um relacionamento superficial, mas nós precisamos aprofundar, conhecê-lo mais. E existem várias referências bíblicas que falam da necessidade de conhecermos o nosso Deus. Uma delas está lá em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está aí explícito, né? O próprio Jesus dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus. Então não sejamos aqueles cristãos superficiais. O Senhor nos chama a ir além. A vida eterna é conhecer a Deus. Outro aspecto muito importante é que Deus nos cobra isso. O Pai quer ser conhecido, Ele quer se expor, Ele quer se relacionar. Ele não é aquele Pai, aquele Deus que se mantém distante. Ele quer ser conhecido e, ao mesmo tempo, ele exige de nós que busquemos conhecimento. Lá nos tempos de Oséias, né, havia um grande problema que Deus havia detectado no seu povo, que era a rejeição ao conhecimento de Deus. E aí ele fala lá em Oséias 4:1, né? Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Deus está dizendo: olha, eu quero que vocês me conheçam. E ele disse: eu tenho uma acusação contra vocês. Vocês pararam de buscar conhecimento. Desapareceu da terra, desapareceu do coração de vocês o desejo de conhecê-lo. Outro aspecto muito importante também é que, como eu vou falar para as outras pessoas a respeito de Deus se eu o conheço superficialmente? Voltando àquele exemplo daquela pessoa que você foi apresentada ali no shopping, e depois de um dia alguém disse: você conheceu fulano? Você diz: ah, conheci. Fui apresentado ontem no shopping. E essa pessoa pode dizer como ela é, quais são as qualidades. Você vai dizer: eu não sei, eu fui só apresentado a ela, mas eu não a conheço a fundo. Então é isso também que nós precisamos saber agora. Como é que nós vamos transmitir para as pessoas que nós temos um Deus se nós não o conhecemos, né? Então lá no Salmo 78:4, diz o seguinte: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Como é que eu vou falar de Deus para os outros se eu conheço apenas superficialmente? E eu espero que só esses motivos já te encorajem a buscar cada vez mais conhecimento. Quem ele é a fundo, quais as características, as qualidades, né? Como eu posso expressar para as pessoas quem ele é. Vamos começar agora a falar sobre o conceito desses atributos. Os atributos são características pessoais, tais como cor dos olhos, tipo de personalidade e coisas semelhantes. Quando falamos dos atributos de Deus, isso é muito importante,
estamos descrevendo ele, sua glória e as coisas que ele revelou de si mesmo em sua palavra. Por meio desses atributos, conhecemos quem e o que ele é. É importante a gente deixar claro aqui uma coisa. Deus não é composto de vários atributos. Imagine você que tem uma caixa de Lego com aquelas pecinhas, e aí você começa a juntar as pecinhas e constrói um boneco, um robô, em que aquele robô é composto de várias pecinhas, como se cada pecinha dessa fosse um atributo. Isso não é a realidade de Deus. Deus não é composto de vários pedacinhos de atributos que tornam ele, não. Cada atributo é Deus em sua essência. E Deus em sua essência é cada atributo. O atributo manifesta a glória de Deus e a glória de Deus está em seus atributos. Então Deus não é um boneco de Lego com vários pedacinhos que juntos se tornam um ser. Não. Todos os atributos juntos e um atributo individualmente é o próprio Deus. É a essência desse Deus. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Deus não é composto de várias partes. Ele é único. Ele é um só ser. Amém? E nós vamos agora saber como encontrar o melhor termo. Hoje, até pelo nome da nossa disciplina aqui, falamos sobre atributos. Mas ao longo da história da teologia, outros nomes foram usados para falar sobre essas qualidades de Deus. Então vamos falar agora sobre encontrando o termo. O primeiro deles foi propriedades. Durante um tempo, e ainda hoje, alguns teólogos acham que a melhor palavra para falar sobre essas qualidades de Deus seria propriedades. Outros são virtudes, e outros, e a maioria deles, é o termo mais aceito, atributos. Sobre propriedades, aqueles que defendem usar esse termo fazem ele no sentido de indicar algo que é próprio de Deus e de Deus somente, só Deus tem. Em contrapartida, algumas dessas propriedades estão na criação. Assim, o conceito fica enfraquecido. Então, esse termo não é tão usado porque nem tudo é só de Deus. Por exemplo, amor. Deus é a fonte de todo amor e ele é a plenitude do amor. Mas nós, seres humanos, proporcionalmente, infinitamente menor, nós temos um pouquinho desse amor. Então, o amor não é próprio e exclusivo de Deus. Nós também temos. Então, esse termo propriedade fica desgastado e não é tão utilizado assim. Com relação a virtudes, o termo virtudes não é empregado em seu sentido simplesmente ético, como se ele for uma pessoa virtuosa, uma pessoa que é digna de elogio, mas não. Passa também a ideia de que alguma qualidade é identificada no ser de Deus, partindo do padrão humano. Como é que nós definimos virtude hoje? Como é que pode ser que alguém é virtuoso? Quando nós comparamos aquela pessoa conosco mesmo. Então, o padrão para definir que alguém é virtuoso ou não é o homem. A referência é o homem. Então, é outro termo que não é tão aceito, aliás, a minoria aceita, virtudes. E atributos, que também tem os seus senões, que pode criar a impressão de que alguma coisa é acrescentada a Deus, ao ser de Deus, ao ser divino. Como se nós estivéssemos atribuindo, entregando, acrescentando algo a Deus. Mas também empregamos o termo atributos porque é o mais aceito no meio teológico, porque ele fala sobre qualidades de Deus que estão intrínsecas a ele. Então hoje o termo mais usual para falar sobre as qualidades de Deus é o termo atributos. Nós vamos começar agora a falar sobre os métodos de definição dos atributos. A teologia natural é a primeira delas. Daí que parte a definição dessa corrente para os atributos. Eles usam primeiro a causalidade, ou seja, ao contemplar a criação, partimos dos efeitos que vemos nela para a ideia daquele que a causou. Exemplo, da observação do governo moral do mundo, encontramos a ideia de um governo poderoso e sábio. Então, é causa e efeito. Quando na teologia natural se busca ver, como dado o exemplo aqui, um governo, existem muitos países que o governo é um governo justo, é um governo sábio. Olhando esse governo dos homens, justo e sábio, nós podemos levar ao conhecimento de que Deus é totalmente poderoso, sábio e justo. Essa é da causalidade, causa e efeito. A segunda é a da negação. Retiramos de nossa ideia de Deus todas as imperfeições vistas em suas criaturas, como incoerentes com a ideia de um ser perfeito.
e o atribuímos às respectivas perfeições opostas. Exemplo, na injustiça humana encontramos a justiça perfeita de Deus. Então, a teologia natural tem a causalidade, causa e efeito, e a negação. Olha-se para a criação e tudo que vê de negativo, de ruim na criação, obviamente, o Deus Criador tem o oposto e na sua plenitude. O exemplo é que, em tudo que houver de injustiça do homem, pela corrente da teologia natural, inversamente Deus é totalmente justo e perfeito nessa justiça. E o terceiro são os atributos, quando nós atribuímos a Deus as perfeições relativas que descobrimos no homem, seguindo o princípio de que o que existe num efeito preexiste em sua causa. Observe que está muito alinhado com a causalidade, causa e efeito. Exemplo, na justiça humana encontramos a justiça perfeitíssima de Deus. Na negação, tudo que tem de ruim no homem tem o oposto e plenamente perfeito em Deus. E tudo que tem de virtude, de coisas boas no homem, por exemplo, a caridade, o amor, né? Deus tem aquilo amplificado até a perfeição. Então, essa é a teologia natural que segue essas três linhas. Contudo, existem várias objeções a essa teologia. O primeiro deles tem como ponto de partida o homem e tira suas conclusões daquilo que ele encontra no homem para o que se acha em Deus. E na medida em que age deste modo, faz do homem a medida de Deus. Referencial ao homem, observa-se o homem e dali se tira quem é Deus. Então, observe, o referencial é a criatura e não o criador. Não dá para se dizer quem é Deus olhando só para o homem. Segundo, baseia o seu conhecimento de Deus em conclusões humanas, em o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, e a partir de então nós transferimos essas imperfeições ou perfeições, ampliamos ou tornamos em oposição a Deus. E isso leva ao terceiro item. Ignora a autorrevelação de Deus nas Escrituras e faz com que o homem seja o referencial e que tudo parta dele, o conhecimento de Deus parte do homem, e é tudo baseado na nossa intelectualidade, nossos conceitos, nossa mente, nossa cultura, nosso conhecimento, e não em quem Deus se revelou na sua própria palavra. A próxima corrente teológica, para se chegar à definição desses atributos, é a de McIntosh, a teologia experimental. O primeiro item dessa teologia são as intuições, aquelas certezas que independem do raciocínio e que se acham firmemente arraigadas na experiência humana. Quando a gente tira da intelectualidade, do conhecimento, do raciocínio lógico e aquilo que é inerente ao ser humano, aquilo que é uma convicção interna natural e que não depende daquilo que ele leu, que ele estudou, que ele foi ensinado. São as intuições da teologia experimental. Um exemplo, a intuição de que o Ser Supremo é confiável. Em toda a humanidade, qualquer que seja a cultura, o Deus, o ser superior daquela cultura é tido como perfeito e extremamente e perfeitamente confiável. Então há uma intuição. O ser humano nasce com essa intuição. Seguindo ainda na teologia experimental, a necessidade. Parte da convicção de que o homem necessita de um ser superior para suprir suas necessidades espirituais. Em todas as culturas humanas, em toda a história da humanidade, sempre aquela cultura busca um ser superior que está além do ser humano. Há uma necessidade de buscar isso. Por exemplo, os índios, né? O Deus Sol, a deusa Lua e por aí vai. Exemplo, o Ser Supremo tem poder suficiente para suprir todas as necessidades espirituais do homem. Então, a humanidade, em toda a sua conjuntura, busca aquele ser que vai trazer a paz, que vai trazer aquela tranquilidade, aquele equilíbrio. É uma necessidade de ter um ser superior. E, por fim, a observação. Parte do princípio de que podemos identificar os atributos apenas observando o que fez e faz. Exemplo, observando as curas que Jesus operou, conhecemos o poder de Deus. Então, essa observação, quando a gente lê a palavra, a gente vê as histórias de tudo que Deus fez, a gente observa aqueles fatos e a partir dali se chega a um atributo, a uma qualidade de Deus apenas pela observação. A teologia experimental de McIntosh também tem
várias objeções. Parte da criação para o Criador, bem parecido com a teologia natural. Baseia o seu conhecimento de Deus em percepções humanas, também muito parecido. E, por fim, igual à teologia natural, ignora a autorrevelação de Deus nas Escrituras. Mais uma vez, se busca saber as qualidades, os atributos de Deus, fora daquilo que o próprio Deus revelou. A próxima teologia é a teologia do amor de Ritschl. Essa teologia tem apenas dois aspectos que eles consideram para chegar aos atributos. Primeiro é o pessoal. O amor faz parte da personalidade de Deus e, assim, dá-nos um ponto de partida para a interpretação do mundo e da vida do homem. Consequentemente, leva o homem a identificar seus atributos. Observe, eles pegam apenas, o nome já diz teologia do amor, eles pegam apenas o amor. E a partir do amor de Deus, eles vão buscar o conhecimento de todos os outros atributos dele. Obviamente, amor é um dos atributos de Deus, mas não é o único e nem é o maior, porque não existe nem maior nem menor. Os atributos de Deus são todos da mesma intensidade, em toda a sua plenitude. Exemplo, o amor de Deus perpassa toda a criação em todos os tempos. Assim, descobrimos a onipresença de Deus. Quando se identifica que o amor de Deus está desde a criação do homem até hoje, por exemplo, e isso transcende todo o tempo, ao observar que o amor dele passa por todo esse tempo e está além do cronos do tempo, se chega ao atributo de que ele está presente em todos os lugares e que ele está livre do tempo. E a outra forma da teologia do amor encontrar os atributos é a proposital. Ao realizar o seu propósito de amor, Deus estabelece a sua vontade suprema e efetiva no mundo. Assim, o amor revela um Criador todo-poderoso. Quando Deus, do seu propósito de amor, ele estabelece a sua vontade na terra e no universo, ali ele está demonstrando que ele tem todo o poder e que nada pode resistir ao amor dele. Exemplo, o amor de Deus fez Jesus vencer a morte. Assim, descobrimos a sua onipotência. Óbvio, Jesus morreu e um dos motivos dele ter vindo sacrificar-se por nós foi o amor. Então, na teologia do amor, é este amor que fez Jesus vencer a morte, que nos revela que Deus é onipotente, que ele tem todo o poder, inclusive, para vencer a morte. Essa teologia também tem algumas considerações que são objeções a ela. Primeira, arrasta Deus para baixo, ao nível do homem, ao salientar a sua imanência em detrimento da sua transcendência. Imanência, transcendência. Imanência, aquilo que é interno, que está dentro, que faz parte da natureza. Transcendência, aquilo que vai além de mim, aquilo que passa de mim. Então Deus, ele é imanente em nós, quando entregamos a vida a Jesus, ele está dentro, ele faz parte, e ao mesmo tempo Deus é transcendente, ele sai, ele vai além de nós mesmos. Então quando a gente usa essa teologia do amor, a gente está colocando Deus no nível do homem, e salientando mais a sua imanência, ele está aqui, do que mais a sua transcendência. E usa um método pragmático, que procura um Deus que satisfaça as necessidades práticas do homem. Quando nós focamos apenas o amor, nós estamos fazendo um Deus pragmático, aquele Deus que é objetivo, que é prático, que é ali. Ele vai suprir apenas essa necessidade do homem. Infelizmente, nós temos visto ao longo da humanidade muitas correntes teológicas surgindo e enfatizando que Deus está aqui apenas, ou enviou Jesus, ou se relaciona com o homem, apenas para satisfazer, trazer bem-estar ao homem, quando na realidade não é isso. E a terceira, a tentativa de definir os atributos de Deus, levando em consideração apenas uma de suas características, que é o amor. Como eu falei, o amor é apenas um dos atributos. E existem muitos outros atributos da mesma intensidade, porque todos têm a mesma intensidade. E por fim, nós chegamos à teologia da revelação, que é a mais aceita em todo o planeta. E ela tem a autorrevelação, o próprio Deus se revela para a criação naquilo que deseja ser conhecido. E eu trago para nós essa realidade. Eu, por exemplo, eu não revelo partes de quem eu sou, da minha vida, para todo mundo, mas para as pessoas mais próximas eu me abro mais, eu revelo mais. Outra coisa que eu costumo dizer, ninguém me conhece mais do que eu mesmo. Então ninguém pode falar das minhas qualidades e dos meus defeitos, das minhas falhas, melhor do que eu mesmo.
Então a gente não pode deixar de levar em consideração a autorrevelação de Deus. Ninguém melhor do que Ele mesmo para falar quem Ele é, para expressar quem Ele é, para revelar quem Ele é. Então a autorrevelação é e precisa ser o ponto de partida para conhecer a Deus. Verdade. Aprendemos na única verdade, a palavra de Deus. Quais são os atributos do ser divino? As outras teologias partem do homem, do amor, do sentimento, das sensações, da natureza. Todas elas são falhas, porque parte do homem, coloca o homem como referência, a criação como referência. Então a possibilidade de haver erro aí é enorme. Já quando nós buscamos a autorrevelação de Deus na palavra, na Bíblia, a chance de erro é zero. Ali está a revelação de Deus. E só uma observação, a Bíblia não é toda a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus naquilo que Ele quis ser conhecido e naquilo que nós podemos alcançar. Amém? Seguindo, posterior. Toma o seu ponto de partida não de um ser perfeito e abstrato, mas da plenitude da autorrevelação divina. E à luz desta, procura conhecer o ser divino. A gente não vai procurar atributos em Deus olhando para Ele, ou tendo sentimentos, sensações, ou comparando com qualquer outra coisa. Nós vamos buscar esses atributos nele, naquilo que Ele expressou a respeito dele mesmo, naquilo que Ele disse que Ele era. Ali não há como errar, ali nós vamos conhecer o verdadeiro ser divino. E esse foi nosso primeiro episódio. Eu te espero nos próximos. Até lá, se Deus permitir.